Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casal. A nossa fala hoje é na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Será que os relacionamentos vão progredir se a gente ficar adoecido? Vem para o Papo para Casais que nós vamos discutir hoje os impactos da saúde mental no relacionamento de casais. Olá, Noemi, tudo bem? Tudo. Então, como é que vai ser essa história de entrar num relacionamento, tudo tá indo bem e de repente você descobre que o seu parceiro tem uma doença, uma depressão ou uma ansiedade, e aí como é que a gente intervém, intercede e como isso afeta as relações? Então, Ju, no relacionamento de casais, muitas vezes quando a pessoa se casa buscando só a saúde, só o bem-estar, só pensar que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar sempre maravilhoso, é um problema quando aparecem as depressões, as ansiedades, os estresses, muito comum no nosso tempo atual, né? É muito comum estresse, é muito comum ansiedade e também os quadros de depressão têm aumentado consideravelmente. Então, no casamento, esses transtornos, eles trazem um jeito diferente de lidar. Você precisa estar atento, conhecer os transtornos emocionais, se informar para poder contribuir para a melhora da pessoa que é o seu parceiro ou sua parceira e para contribuir para que o seu relacionamento possa evoluir apesar dos transtornos emocionais que aparecem. Porque os transtornos precisam ser tratados, Ju, não pode simplesmente ignorar, dizer para as pessoas, você está triste assim, mas você deveria sair, caminhar, fazer algumas coisas. Muitas vezes é isso mesmo, a pessoa não consegue fazer o básico da vida. Então, quem está perto precisa se informar, precisa buscar informações concretas, informações de pessoas que estudam os transtornos emocionais, para que você possa ser um coadjuvante na melhora, para que você possa ser uma pessoa que contribua para que a pessoa saia desse momento, desse quadro que ela está, que pode ser uma depressão, né, que aparece nesse momento e que muitas vezes é uma depressão que já vem de mais tempo e também pode ser uma depressão que venha por coisas que aconteceram naquele dado momento da vida. Então, conhecer os transtornos emocionais pela fala de um profissional, isso é uma coisa muito importante, porque se a gente fica buscando todas as informações que vêm pela internet, que a gente não filtra, onde tem um profissional que conhece os transtornos, que possa dizer para você disso que a pessoa está sentindo e como você vai contribuir para que ela melhore, pode trazer, em vez de uma ajuda, em vez de um caminho, pode trazer muito afastamento e muitas vezes até a separação do casal, porque a pessoa diz, eu não suporto ver a pessoa sempre para baixo, sempre cansado, sempre desanimado, sempre querendo descansar e nunca descansa, uma pessoa que não dorme, uma pessoa que muitas vezes se apavora com muita coisa, uma pessoa que não consegue tocar a vida como tocava antes, então a pessoa começa a julgar, trazer os julgamentos que fazem muito uma separação nesse dado momento, porque quando a pessoa casa, ela diz que vai estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, se é isso que foi dito um para o outro, esse momento ruim ele pode ser um momento também de crescimento de ambos e de crescimento do relacionamento de casal também. E dentro do consultório, você tem percebido que quais dessas doenças mais famigeradas aí estão afetando os relacionamentos? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, quais delas estão assim mais? Então, Ju, eu até não chamaria de doença, né? Eu chamaria de transtornos. O transtorno, essa palavra transtorno vem associada à emoção aí, porque transtorno significa que vai passar, que é um momento, que não é permanente. Ninguém está em depressão o tempo inteiro, mesmo as pessoas que são diagnosticadas com depressão, elas não ficam depressivas o tempo inteiro. Elas têm, às vezes, um humor deprimido, às vezes elas
elas estão num quadro de depressão num dado momento, daí depois eles têm uma melhora, daí sai um pouco desse quadro, depois retorna, até conseguir fazer, se faz um bom tratamento, a pessoa sai. Então não tem assim uma incidência de qual dos transtornos está mais evidente. Tá. Mas o que a gente tem visto, assim, com a sociedade aí do cansaço, né, como diz o escritor, o que a gente tem visto são quadros de ansiedade muito elevado. E aí a ansiedade vem afetando bastante as relações, porque principalmente a relação sexual, né? Sim, também a relação sexual, até assim, porque se a gente pensar num quadro de ansiedade, o que a gente pode entender que acontece no relacionamento em si da sexualidade? No homem, a ansiedade exacerbada pode trazer uma ejaculação precoce, na mulher, uma falta de paciência, de esperar, então, que a estimulação aconteça para que tenha uma relação sexual saudável. Então, isso pode afetar o relacionamento amoroso, mas também o relacionamento sexual, o relacionamento íntimo, num quadro de ansiedade. Num quadro de depressão, a desmotivação, o desejo de estar só parado, distante, que não tem energia também para estar querendo ficar com outra pessoa, querendo namorar. A libido cai também. Algumas medicações ainda são prejudiciais nisso, por isso que tem que ter um acompanhamento com o psiquiatra, porque ele vai administrar medicações que possam diminuir esse efeito que a medicação faz na diminuição da libido, né? É verdade. E também estar cansado, estar estressado, a pessoa está estressada, está cansada, né? Aí tem muito hoje pessoas com a síndrome de burnout, que a pessoa não consegue mesmo nem fazer nada, entende? Não consegue dormir, não consegue viver, né? Então precisa primeiro vir o tratamento, porque algumas síndromes, o que faz essa mudança? A pessoa poder fazer um exercício físico, poder fazer coisas que agrada, poder ajudar o corpo também a produzir as substâncias que são necessárias para trazer alegria, o equilíbrio, o bem-estar, né? Então, é preciso que se faça esse olhar com critério, para que a pessoa possa, de certa forma, fazer com que a vida volte a encontrar um equilíbrio. Quando chega um casal no teu consultório e você percebe, ou algum dos parceiros aponta, né? Eu acredito que ele esteja com isso, ansiedade, depressão, enfim, mas ele não admite. Você trata individualmente ou você encaminha daí para alguém tratar individualmente ou trata junto? Então, no relacionamento, no atendimento do casal, eu atendo da seguinte forma. Quando o casal vem para a terapia, então eles vêm na primeira sessão, eles vêm juntos. Se o casal está em tratamento individual com outros terapeutas, eu encorajo eles a continuar o tratamento individual e eu faço só o atendimento de casal. Mas já aconteceu e acontece com muita frequência, quando eu percebo que existe ali na fala do casal, na conduzir a sessão, e eu percebo que existe um quadro de depressão, de ansiedade ou qualquer um dos quadros, eu falo com a pessoa que está ali, com o casal, se eles pensaram nessa hipótese de buscar um atendimento psiquiátrico. Se eu trabalho com outros terapeutas que fazem individual, então eu faço contato com o terapeuta individual e sugiro que ele veja com o paciente se ele tem esse interesse de fazer o tratamento psiquiátrico, né? E funciona muito bem, porque se eu falo que eu percebo que ali está aparecendo mais um quadro de depressão, de ansiedade, e aí eu digo, conversa com o seu terapeuta, e eu e o terapeuta podemos conversar, e muitas vezes é muito comum, assim, Ju, porque o que acontece? Eu estou ali vendo o casal, e a relação deles, os prejuízos que está trazendo aí para o casamento, e em contato com a terapeuta que faz o individual, ela também tem essa mesma percepção. Aí a gente juntas, a gente sugere para o paciente essa busca. E aí fica mais fácil, porque ele já ouviu na terapia de casal, ele já ouviu no terapeuta individual, e aí a gente faz um encaminhamento, então, e isso tem ajudado muito o casal, porque se um deles que está com um transtorno consegue dar uma melhorada, eles começam a conversar melhor assim, entender,
E aí a gente também trata para que eles entendam que o transtorno é uma coisa que os dois precisam cuidar. É um problema que surge aí, como tantos outros problemas no casal, então eles precisam cuidar disso juntos e buscar juntos e acompanhar o período que começa a usar a medicação, que muitas vezes pode ter os efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais são ruins, né? Muitas vezes a pessoa precisa de um tempo para adaptar-se com a medicação, muitas vezes a pessoa que está no relacionamento e ajuda o parceiro a dizer, ó, vamos então, são uns 15 dias que são mais difíceis, então vamos cuidar disso, eu vou fazer isso para você, eu vou cuidar de você para que isso mude, e provavelmente aí com os 15 dias isso começa a funcionar de um jeito diferente, e o relacionamento daí começa a tomar forma, começa a achar novos caminhos. Então, tirando a depressão, a ansiedade ou outros transtornos que possam ter, a gente depois começa, então, a tratar o relacionamento em si. Porque se a gente percebe que tem um transtorno emocional, primeiro precisamos da ajuda do psiquiatra para nos ajudar a cuidar desse transtorno. Porque aí, depois disso que a gente vai tratar, então, os problemas de relacionamento, que podem também ser causados pela presença do transtorno. Porque se a pessoa esperou ser feliz para sempre, quando acontecem os problemas, precisa olhar para eles. Exatamente. Algum recado, Noemi, para alguém que está passando por isso, que não sabe como abordar o seu parceiro e posicionar para ele que ele precisa de uma ajuda? Como é que a gente faz isso nesse momento? Primeiro, sem julgamento, né? Então, aproveitando que nós estamos em setembro, é o mês do Setembro Amarelo, o mês que a gente precisa olhar, então, também nas campanhas da saúde mental. Então, quando você percebe, ou quando você se percebe que você não está bem, não está funcionando como funcionava antes, que isso é uma coisa nova que apareceu aí, é poder conversar com seu parceiro, com a sua parceira, para buscar uma ajuda, para que você possa melhorar disso. Então, é sem preconceito, é entender que as pessoas têm transtornos emocionais, como têm outros problemas de saúde que vão acontecendo ao longo da vida. Tratar isso com naturalidade e não deixar isso se agravar muito mais pelo preconceito. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e esteja conosco aqui no próximo sábado.